Hoje, continuou esse seminário do BNDES, foi uma baita sacada, viu? Foi uma baita sacada do Mercadante. Por que ele faz? Ele faz um seminário internacional, trouxe de parceria o SEBRE. O SEBRE é um centro de estudos lá no Rio de Janeiro, que junta aquela velha guarda carioca, economistas, consultores também, pessoal de Itamaraty, e trouxe alguns dos maiores economistas do mundo para discutir a taxa de juros do Brasil. E todos eles aí, Prêmio Nobel, o Stiglitz, tem um outro que falou hoje aí, que já é antigo aqui na praça, conhece bem o Brasil, o André Lara fez uma apresentação bem sucinta e objetiva lá, mostrando a loucura que é isso aqui, né? Mostrando que a dívida líquida brasileira está abaixo aí da média dos países desenvolvidos e tudo. O Brasil não tem dívida externa, todo passivo é em reais, todos os financiadores da dívida estão no Brasil, ou seja, o risco de default é mínimo, e uma taxa de juros taxa real, acima da inflação, de 8%. Ninguém conseguia entender. Mas ninguém conseguia entender. Trouxe também a Mazzucato. Mazzucato é uma economista italiana que virou a guru aí da questão das políticas de inovação. Eu confesso que não assisti ainda a Mazzucato, mas vale a pena, porque... E ela mostra o papel fundamental do Estado na formação da economia, no apoio ao setor privado e no investimento de inovação. A Teresa Campelo, como sempre, com aquela objetividade dela, falando, poxa, aqui eles falam que a agricultura não precisou de Estado. Como não precisou? E as pesquisas da Embraer, que foram fundamentais. E os financiamentos a taxas subsidiadas. Ou seja, todo lugar aí todo país desenvolvido, o Estado tem um papel central. Um papel central. E aqui, teve uma apresentação muito boa do jeito que antecedeu o Stiglitz. E é interessante, estava um Alain lá no meio da turma e outros também, falando da perda do bonde. A perda do bonde vem com o Plano Real. O Plano Real em si foi um baita feito aí, que se acabou com a inflação em 94, e dali para adiante foi a tomada do país pela financiarização mais ostensiva. Mais ostensiva. Tem meu livro aí, Os Cabeças de Planilha, que eu conto direitinho como que se deu toda a estratégia aí, baseada no encilhamento, na política econômica do Rui Barbosa lá atrás. Sempre que você faz uma troca de moeda, se permite grandes tacadas, porque se define, dependendo das regras de entrada da nova moeda, dependendo das regras de conversão da dívida velha em dívida nova, você faz a festa. E eles fizeram a festa. Fizeram a festa lá, e além de fazer a festa, você vê para trocar por reais, só podia dólares. Um pouco antes, você tinha tido uma baita fuga de dólares do país, a Paulista inteira, lá, era Paulista na época, não era Faria Lima ainda, por conta do bloqueio de cruzados lá do Collor. Então, quando ele fala, olha, a troca por real vai ser quem tiver dólar, ele transfere toda a liquidez da economia para os bancos da Paulista que faziam a reciclagem. Traziam lá o dólar dos seus clientes e trocavam aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, não satisfeito com isso, esses bancos fizeram uma baita aposta na apreciação do real. Na apreciação do real. E como que foi a política? E foi interessante. No livro eu relato conversas que eu tive com presidentes de bancos estrangeiros aqui, que foram procurados meses antes do real pelo Winston Frist, que era um dos economistas assessores lá, que contou como que seria a política monetária, porque o ganho seria no mercado futuro de dólar. E eles precisavam ter fôlego lá. Por quê? Porque você tinha as multinacionais que iam querer proteção contra a desvalorização cambial. E o que eles fizeram foi o seguinte, o Banco Central ele não vai deixar o dólar passar de R$1, isso nós garantimos. Para baixo, todo santo ajuda. E jogaram uma taxa de juros muito alta, de tal maneira que o mercado fazia as contas e falava, poxa, se eu comprar dólar até 85 centavos, 90, eu vou estar garantido, porque não vai ter... o Banco Central garante que não vai passar de R$1. Então, ali começou, né? Ali começou, você teve... Depois de 95, o Pécio deu uma estilingada, até necessária na época, lá na taxa básica de juros, aí, que foi para 40% ao ano. Por quê? Porque tinha uma corrida contra o real.
Passada a corrida, era para essa taxa ter voltado aí para os 5%, para os 6%, aí, mas daí o Gustavo, não, como é que chama lá, o que foi do presidente do Banco Central depois dele aí, manteve a taxa. E a argumentação era o seguinte, nós temos que descer devagarzinho, porque se descer de uma vez e amanhã tiver outra corrida, a gente vai ter que dar um salto de novo. E daí, qual é o problema de dar um salto? Não tinha lógica isso. E todo mundo aceitando, digamos, aqui o nível de ignorância no país, ele permite essas jogadas. Todo mundo aceitando. Em qualquer outro país, fala, vocês estão malucos, rapaz. Como é que você vai, depois da passada corrida, você vai manter essa taxa de juros, você vai quebrar o país. Quebrou os estados, criou uma dívida pública enorme, aí matou as exportações, matou até a área agrícola, aí, com a chamada âncora verde, um horror. E quando você pega hoje, toda a discussão que você tem aí sobre metas inflacionárias é em torno do câmbio. O câmbio, gente, é o preço mais relevante, câmbio e salário, são os dois preços mais relevantes da economia. Porque você precisa de um câmbio estabilizado e competitivo para a indústria estrangeira se animar a entrar no Brasil e para a indústria brasileira ter condições de competir com os importados e crescer. O câmbio é fundamental. Aqui o que eles fizeram? Montaram uma regra que se a inflação está em 5% ao ano, o câmbio, a desvalorização cambial tem que ser mais que tem que ser 10% ao ano, por exemplo. Então é uma loucura um negócio desse aí, porque você cria. Daí, desculpe a desvalorização cambial, desculpe, a taxa de juros básica, a Selic, tem que ser 5, 6, hoje é 8 pontos acima da inflação. Com a Selic mais cara, entram dólares aqui. Então, vão entrando dólares, o valor do dólar se desvaloriza pelo excesso de oferta, daí você reduz o preço do produto exportado e importado e controla a inflação e mata tudo. E cria uma baita dívida pública. Então, o André hoje deu uma síntese muito interessante, os Stiglitz, todos os outros aí, foi um choque de realidade, sabe? É como se você pegasse aí a nata dos economistas e trouxesse para falar para esses candangos aqui, candango, com todo respeito aos candangos, né? Para esses provincianos aqui que se somam aí em torno aí do Roberto Campos Neto, um dos caras mais medíocres que eu já vi em toda a minha carreira de jornalista.